Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. Mais um jogo decisivo nesse domingo contra o Vasco da Gama, que melhorou sua campanha, mas ainda está abaixo do Bahia. Não é, Diego? É isso aí, jogo decisivo, muito assunto para falar, principalmente sobre essa novela Juba que teve o seu final. Mas vamos rodar nossa vinheta e iniciar os trabalhos. Prontinho, estamos de volta. Agora compartilhando aí com os amigos tricolores a classificação. Enquanto isso, aproveito para agradecer as muitas inscrições no canal, as curtidas, aos comentários, aos compartilhamentos e pedir que vocês continuem a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar à vontade, para a gente continuar crescendo junto, sempre com o apoio de vocês e para prestar informações e emitir opiniões aí para vocês também acompanharem e, claro, terem também a sua análise sobre tudo o que acontece com o nosso tricolor. Compartilhada aí a classificação, só a parte que nos interessa da tabela, inclusive porque dessa vez o nosso adversário não é um adversário lá de cima da tabela, é um adversário direto nesse campeonato tortuoso que estamos fazendo na luta contra o rebaixamento, né, pai? Verdade, verdade. Lembrando que no jogo anterior, torcedores do Botafogo, de forma educada, se manifestaram, participaram. Continue assim, também aberto para as outras torcidas. Vamos, claro, ter a nossa preferência sempre pelo Bahia, com espírito crítico, mas o espaço é aberto para as boas participações também, não é, Diego? É isso aí. Então temos aí a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro atualizada, né, com o Bahia na incômoda 16ª posição, com 21 pontos, 5 triunfos, 6 empates, 10 derrotas, saldo de -6, empatado em pontos com o Santos, que é o primeiro time da zona de rebaixamento atual, do Z4, também com a mesma campanha, né, 5 triunfos, 6 empates, 10 derrotas, só com saldo de -13, e logo abaixo do Santos vem o nosso adversário da rodada, em situação também muito complicada, com 4 triunfos, 4 empates, 12 derrotas, saldo de -15, mais uma partida a menos que o Bahia. Então é adversário direto mesmo, né? Não podemos perder esse jogo, e ao contrário, precisamos ganhar para dar aquela respirada. Até porque tanto Bahia quanto o Santos têm 5 pontos ganhos em. Tem 5 vitórias, perdoe, em 21 jogos. O Vasco da Gama tem 4 triunfos em 20 jogos. O grande detalhe é que o Bahia piorou o saldo de gols ao perder por 3-0 do Botafogo. Eu tenho sempre um questionamento. Essa é a última chance de Renato Paiva e dessa comissão técnica, talvez do Santoro, que é da direção? Acho difícil, acho muito difícil. Mas o assunto de momento, não é, Diego? É Juba. Exatamente, Juba, que é xará de um amigo meu, querido amigo, lamentavelmente rubro-negro, é xará de apelido, né? Que é Juba também, um abraço para ele que sei que nos acompanha. Mas Juba, o Luciano Juba, reforço tão esperado, tão aguardado e objeto de uma longa novela, está já no Bahia, como a gente tem as informações aqui, com duas imagens aqui que a gente compartilha com os amigos. A primeira do registro dele no BID, no Boletim Informativo da CBF, mostrando que ele já pode atuar pelo Bahia. O registro foi feito ontem, portanto ele está regularizado e apto em termos de regulamento, de lei, né, para estrear nesse domingo contra o Vasco da Gama. E ao lado dele compartilhamos também uma foto dele no treino, treinando com bola, como fez ontem, né? E deve ter feito hoje também lá na cidade tricolor, no CT Evaristo de Macedo, e está em plenas condições físicas, afinal vem do Sport de Recife, onde vem atuando com frequência na Série B. Mas se ele vai jogar, aí já são outros 500, né, pai? É, o Juba, que começou de lateral esquerdo e que é atacante hoje em dia, é o jogador de linha com mais minutos disputados em toda a temporada do futebol brasileiro. Agora, talvez essa comissão técnica tão especializada e tão cobradora de desempenhos ache que Juba pode demorar um pouco. Eu duvido que Juba entre nesse jogo de amanhã, esse jogo contra o Vasco da Gama, nesse domingo.
tenho minhas dúvidas. Pode ser até que o Juba vá para o banco. Depende muito do que o Grupo City dê de orientação ao treinador do Bahia. Isso eu tenho certeza. Porque treinar, se acostumar com um companheiro ou com outro, isso só com o tempo. Se for assim, vai levar algum tempo até criar o costume. Quem sabe jogar bola, vem e joga. Está em condição, está em atividade, está com ritmo de jogo, entrou. Fez um treino sexta, fez um treino sábado, um papo aqui, um papo ali. Afinal, o Juba foi contratado notadamente depois do desastre do Bahia contra o Sport de Recife, quando perdemos de goleada humilhante. Nunca mais o Sport deu goleada em times que estão bem abaixo na tabela de classificação do brasileiro da segunda divisão. Volto a dizer, já falei antes, para mim, depois daquele jogo, era demissão para a Paiva, fora, mas o grupo não é assim, o grupo não pensa assim, é aquele blá, blá, blá. Então, o Juba já é conhecido demais dessa comissão técnica de anotação, de tablet, de prancheta, de 5 se reunindo enquanto a bola está rolando para falar, sabe-se lá o quê, e o Bahia perdendo muitos jogos. O Bahia tem um aproveitamento ridículo de 23,8%. Isso é campanha para desemprego de treinador. Mas, vida que segue, viu, Diego? É uma pequena correção, né? O aproveitamento em relação... Esse é o percentual do número de triunfos em relação aos jogos, né? O aproveitamento é de 33, considerando os empates. Não. O número de triunfos, eu falei antes, 5 resultados, é verdade. Bem, bem ajustado, mas é isso mesmo. Exatamente. É isso aí. E a gente, sobre essa questão da regularização de Júlia, mas de Juba, eu falei de Júlia, minha filhota, de Juba, mas a dificuldade dele de estrear essa questão toda da análise de Renato Paiva, do discurso que ele fez anteriormente em relação, por exemplo, a Camilo Cândido, que vinha apto, vinha jogando no Uruguai, mas quando chegou aqui ele deixou uma partida sem ele jogar, para ele se adaptar ao esquema e tudo. Mas a gente sabe que a situação de Juba ainda tem uma especialidade, um caráter bem específico, que é a lesão de Cauli, que abre também uma vaga no meio de campo e tudo isso, e a correria que o Bahia fez para regularizar ele, né? Já chegou, já foi regularizado, então vamos ver se tem alguma coisa diferente. Mas Juba, ontem na entrevista coletiva que deu na Arena Fonte Nova, ele falou sobre essa situação dele, que está em condição de jogar e que depende do treinador. Vamos ouvir Luciano Juba, novo reforço do Bahia, tem um corte dele aqui para a gente acompanhar. Tem a oportunidade de jogar. Juba, bem-vindo. Você tem a oportunidade de jogar já no domingo, assim, diante do torcedor, que deve lotar aí na Fonte Nova para esse confronto contra o Vasco. Qual é a sua expectativa para essa partida e se você realmente tem condições e está querendo jogar essa partida já? Não, a expectativa é muito boa. Espero poder estar 100% aí. Espero que possa estar dando tudo certo para que eu possa estar disponível para ir para esse jogo de domingo já. E como falei, vai depender do treinador e eu só tenho que trabalhar, né? E se tiver oportunidade, pode ter certeza que vai ser um cara que vai se entregar, vai se doar para que possa estar ajudando o time do Bahia, né, dentro de campo da melhor maneira possível para que possa estar conseguindo sempre resultados positivos. É isso aí, Luciano Juba mostrando aí que está apto, né, dizendo aí que está em condições de estrear, mas isso, é claro, depende, como nós falamos, do Renato Paiva e da sua comissão técnica, não é isso, pai? E tem um grande detalhe. Treinador, como ele, Renato Paiva, se fosse técnico, ele via mais pela qualidade do jogador. Por exemplo, nas bolas paradas. Juba é um ótimo cobrador de falta, ótimo, e com grande aproveitamento. É um jogador de muita qualidade, inclusive na cobrança de escanteio. Isso é conhecido no futebol brasileiro. Observe, é o jogador de linha com mais minutos disputados em toda a temporada do futebol brasileiro. Qual é o jogador do Bahia que tenha bom aproveitamento, em bolas paradas? Faltas, notadamente. Aquela falta na meia-lua da grande área, no bico da grande área, de um lado ou de outro, na intermediária. Qual é o jogador do Bahia que tem esse aproveitamento? Lembre aí, não tem. Não tem. E não me venham, lá eles da comissão técnica e o treinador, com desculpa da ausência de Cauli. Não vai colar. Segue, Diego. É isso aí.
A gente falou muito no outro vídeo também sobre a possível escalação, né, do Bahia, que é outro assunto palpitante, né, considerando quem será o substituto de Cauli, essa dúvida, e a composição do ataque, que tanto eu como meu pai falamos aqui com clareza que Biel precisa voltar a ser titular, entrou no jogo contra o Botafogo bem, né, e pede passagem nesse ataque do Bahia, que faz muito poucos gols, né, muitos poucos gols, e é um dos piores da competição, apesar de recentemente a gente ter feito um jogo de 3 gols contra o América Mineiro e um jogo de 4 gols contra o Red Bull Bragantino. Então, como é que você vê, pai, como é que deve ser armado esse time do Bahia, notadamente do meio para frente, para esse confronto contra o Vasco? Assim, tanto o que você acha que vai acontecer em relação ao Renato Paiva, quanto o que você acha que deveria acontecer nessa escalação. Em relação ao Renato Paiva, eu tenho certeza que não vai dar nada, por conta dessa direção do Bahia, que não se liga tanto nos resultados, esse papo de... A verdade é essa, o Grupo City adquiriu o Bahia por um preço super cômodo para eles. Eles pensaram assim, para esse nível de investimento, a gente tem esse tipo de treinador, tem esse tipo de diretor de futebol e vão mandar para lá. Foi o que eles fizeram. Mas voltando ao que você perguntou, exatamente essa questão. Eu não entendo de jeito nenhum por que Nicolas Acevedo, foi barrado desse time. Outro dia foi porque a filhinha nasceu, graças a Deus, tudo bem. Deus ilumine, dê muita saúde, muita paz a ele, a família dele e a pequenininha, tranquilo. Mas dava para jogar por um dia. Quem está do Rio para cá, por um dia, calminho, não é? Pronto. Vida que segue. Então, meu time seria, do meio de campo, Nicolas Acevedo, Rezende, Tassiano, e aí você começa a ver mais um de meio de campo lá na frente, com Ademir e Everaldo, ou bota o quê? Mais um de atacante, aí depende da situação. Eu manteria essa situação e, no meu time, entraria com esse meio de campo, inclusive um fazendo a de atacante. Acevedo, Rezende, Tassiano e Luciano Juba. Lá na frente, Ademir e... Não, faltou Biel. Faltou Biel na Ademir equação. e Everaldo. Hein? Faltou Biel na mas eu manteria né? Everaldo. Eu manteria Everaldo e, a depender do desempenho de Ademir, fora a correria, fora isso e aquilo, se começar a chutar mal pro gol, tira Ademir no segundo tempo e bota Jacaré. Porque Jacaré, mesmo quando não tem bom desempenho, ele arrisca chute para gol e já fez gols surpreendentes. Esse seria meu meio de campo, viu, Diego? Pronto. Meio de campo, ataque seria ele. É isso aí. Eu também acho que para a situação de Juba, se ele não for titular, Tassiano é uma peça que pode jogar mais adiantada, até porque não tem rendido tão bem na posição que está, pode ser tentado um pouquinho mais à frente para dar aquela força ofensiva, considerando a ausência de Cauli, né? Mas, além da possibilidade de Tassiano, a gente tem Juba, já regularizado, e aí vem outras opções de elenco, como Léo Cittadini, que deu entrevista essa semana e que foi escolhido por Renato Paiva para a substituição durante o jogo contra o Botafogo. E também a gente tem a volta de Biel, né? Você não chegou a mencionar, mas Biel é um jogador que precisa ser titular desse time. Então talvez caiba realmente arrumar o meio de campo com Acevedo, concordo que tem que voltar, Rezende, Tassiano e na frente, para mim, Biel na esquerda, jogando com a perna direita, Ademir na direita, jogando com a perna esquerda, e o centroavante, essa sim, é uma situação meio de jogar para cima, para ver o que acontece, mas Everaldo tem que ser uma opção nesse sentido, e o próprio Ratão, que já jogou de centroavante lá na Europa, poderia ser tentado. Correndo por fora, eu acho que Vinícius Mingotti, que vem de uma partida muito ruim e deve ser reserva. Não é isso? Correndo muito por fora, Mingotti, muito por fora, muito por fora. Biel, eu aguentei, porque eu acho que, diante dessa comissão técnica de anotação e desse treinador de futebol, o Biel ainda não está 100%. E acho que Biel pode ser, diriam os mais antigos, os meus avós, uma arma secreta para o segundo tempo. Jogador importantíssimo, de qualidade. Quando entrou na partida contra o Botafogo, no Rio de Janeiro,
fez boas arrancadas, bons deslocamentos, por isso eu guardei Biel. Se Biel entrar de primeira, também. Seria bem isso, Diego, só para fazer essa complementação do que você trouxe, e muito bem. Acevedo, Rezende e Tassiano. Tassiano não vem jogando tão bem, porque nesse esquema do treinador do Bahia, Paiva, Tassiano tem que correr para um lado, tem que dar missão, qual é a função do jogador do meio de campo? Bom, o Nico, o Acevedo, grande marcador, tudo bem, continue marcando e distribuindo, que distribui bem. Rezende, mais marcador, de vez em quando vai no ataque, outro dia fez um gol contra o Bragantino, tudo bem, mas Rezende, aguente mais na posição de defesa, na cabeça de área. Tem que ter definição, não é todo mundo faz todo mundo. Esse papo não existe em futebol. Todo mundo que faz muita coisa, faz pouca de cada coisa. Faz pouco de cada coisa. Então, Acevedo marcando e distribuindo, que ele tem boas arrancadas. Rezende, muito mais marcando. Se acontecer, distribua, mas aguente mais da intermediária para trás. E ali, Tassiano, que tem sido sacrificado nesse esquema perdido de muitas funções que o treinador passa para ele, e Luciano Juba ou Biel. Lá na frente, Ademir Everaldo. Para mim, o que for diferente disso é invenção. É isso aí. Vamos falar um pouquinho agora do Vasco da Gama, né? Temos também uma notícia aqui do ge.com, que a gente compartilha com os amigos tricolores. Vasco da Gama vem de uma derrota contra o Palmeiras, mas numa partida muito polêmica, falamos disso até no vídeo do meio de semana, e uma partida que teve um gol polêmico anulado, uma derrota muito apertada, o Palmeiras venceu por 1-0 só, e a gente tem a possível escalação do Vasco aí, com Léo Jardim, Robson, Medel, Léo Pelé, né? No Vasco da Gama estava suspenso, mas volta agora como zagueiro central, zagueiro pela esquerda no caso, quarto zagueiro, aí Lucas Piton, Jair, aí Barros ou Maicon, Praxedes, Paulinho, Serginho, e aí vem a grande dúvida, o destaque aí na foto, que é Payet, Gabriel, Peck e Veguete. Esse destaque, assim como o Bahia tem uma expectativa em torno da estreia de Luciano Juba, o Vasco tem uma expectativa em torno da estreia de Payet, Dimitri Payet, um craque de bola, um grande jogador, mas já com idade avançada, já um veterano, mas é um jogador que joga muito pelo lado esquerdo do campo, cortando para dentro para chutar, e tem uma perna direita que é coisa de outro mundo. Bate falta muito bem, finaliza com precisão, jogador extremamente perigoso. A esperança é que ele está há muito tempo parado, treinando apenas no Vasco, ainda não estreou, mas há uma expectativa de que estreie nesse jogo, provavelmente entrando no decorrer do jogo, porque ser titular seria uma temeridade, já que está parado há tanto tempo, pai. Pois é. O grande lance do Vasco da Gama é que o Vasco da Gama tem um técnico, o baixinho, que foi um grande jogador, o Ramon Ángel Dias. É técnico de futebol, conhece de futebol. E tem mais. Essa marcação do Bahia que vacila tem que ficar muito de olho. A questão das anotações, da prancheta, essa questão de tablet, iPad, iPod, não pode, ver se pode na marcação com esse time do Vasco, que o Vasco tem uma transição para ataque muito boa. Esse ataque do Vasco é perigoso, esses gringos do Vasco aí na frente não vacilam, se encontrar a oportunidade, eles vão aproveitar. Então, é operação de guerra, Paiva, o blá, blá, blá de quem chega há pouco tempo para comandar um time já não cola. Já é para o Bahia ter uma definição. Inclusive, também, já que a gente não tem falado tanto, em relação à zaga. Interrogação. Ainda Vitor Hugo? Ou já é tempo de voltar com o Gabriel na defesa? Esse é um outro detalhe que a gente não pode passar notado, viu, Diego? A zaga voltou a falhar, voltou a apresentar muitos problemas, vinha numa jornada boa, né? O Bahia chegou a ficar 4 jogos, tomou apenas um gol em 4 partidas consecutivas, né? Empatou contra o Corinthians, o São Paulo em 0-0, depois ganhamos de 3-1 do América Mineiro, e aí em seguida perdemos de 1-0 só do Galo e ganhamos de 4-0 do Red Bull Bragantino. Então foi uma sequência que a defesa
apresentou melhor comportamento, foi menos vazada, mas aí veio a goleada contra o Botafogo que volta a acender um sinal vermelho e a questionar certas posições. O próprio Canu não teve uma jornada tão feliz contra o Botafogo, É né? verdade. E, enfim, e aí a gente precisa questionar para ver o que é que está precisando ajustar. E o Bahia certamente precisa de ajustes, porque precisa apresentar os resultados com urgência nessa sequência tão decisiva que começa agora enfrentando o Vasco, continua com outro jogo grande para nossas intenções, que é contra o Curitiba fora de casa, e depois tem o Santos aqui, um outro time desesperado, e o Bahia precisa pontuar muito nesses jogos, jogos de confrontos diretos, para dar aquela respirada importante na tabela e começar a velejar em mares mais tranquilos, não é isso aí? Há algum tempo a gente espera isso e está difícil. Muita turbulência, vez por outra é que encontra um espaço mais tranquilo. Lembrando que uma outra coisa que sempre preocupa é a arbitragem. Nós temos que Bahia e Vasco vai ter Ramon Abate Abel, ele é de Santa Catarina e é FIFA. Árbitro meeiro, viu? Mesmo sendo FIFA, árbitro meeiro. É, inclusive um árbitro que não se impõe muito em termos de disciplina. Olhemos isso. Auxiliado por Bruno Bosquilha, que é do Paraná e é FIFA, e Alex dos Santos, não me lembro de onde ele é, e deu o que faz. Agora, olha o VAR. Wagner Riway, fraco, fraquíssimo, e é FIFA. É da Paraíba, grande terra, temos familiares queridíssimos pela Paraíba, temos amigos, pessoas da nossa família pela Paraíba, queremos muito bem aos nossos familiares, claro, e a Paraíba. Sabemos que Wagner Riway não é nem paraibano, mas é fraco. Preocupação com esse VAR aí, viu, Diego? É isso aí, a arbitragem é sempre uma questão grande, mas a gente espera que não interfira no resultado e que o Bahia consiga se impor, Paiva faça boas escolhas, o time se imponha, como muitas vezes tem conseguido fazer essa imposição dentro de casa, mas dessa vez que chegue até o ataque e faça gols. A defesa vacile menos, o Bahia vive nessa situação de um ataque pouco eficaz e de uma defesa que entrega bastante. Espero que seja como no jogo contra o Red Bull Bragantino, o primeiro jogo desse retorno, e o Bahia saia com um triunfo importante para encaminhar essa reação tão esperada e tão demorada na competição, não é isso, pai? E sem reação, sejamos justos. Um time que ganha 5 partidas em 21 jogos disputados é um time sem reação. Isso é mais ou menos como alguém que está doente e está naquela fase do último suspiro. Ainda não é o último suspiro, mas está suspirando mal. Eu tenho minhas dúvidas desse jogo contra o Bragantino, a gente falou e comentou logo depois, aqui no nosso Farol Tricolor, mesmo quando o Bahia botou 1-0 no Bragantino, teve a sua defesa ameaçada. Depois abriu a lata e jogou duro em cima do time do interior de São Paulo. Tanto a defesa ameaçada quanto perda de bolas importantes no ataque, perda de oportunidades, gols perdidos claros. Né? Então, mesmo nesse jogo, a gente viu problemas tanto defensivos quanto dessa ineficácia ofensiva em determinados momentos. Mas a ineficácia ofensiva depois virou 4-0. Sim. E aí já compensou. A questão é quando você vê que o time chega a estar botando 1-0 quando o Bahia botou e se sentiu ameaçado. Mais de uma vez, diria 2 ou 3 vezes, o Bragantino teve chances claras de gol e perdeu. Então, é importante que o time não tome gols. Segure a onda de não tomar gols. Eu lembro sempre que um dos grandes treinadores que o Bahia teve chamava-se Zezé Moreira, treinador do Fluminense durante muito tempo, treinador da Seleção Brasileira de 1954, e Zezé Moreira era muito conhecido como um técnico que ganhava as partidas, na maioria das vezes, por 1-0. Pronto. Segurava na defesa, sem ficar na retranca, mas não tomava gol fácil, gol besta, como o primeiro gol do Bahia, que o Bahia tomou contra o Botafogo, como o segundo gol que o Bahia tomou contra o Botafogo. Isso aí mata qualquer um. Mesmo que o ataque perca 5, 6 gols, se não tomar um gol, fica no 0-0. Vai lá na frente, pimba, faz 1-0, acaba o jogo. Não pode tomar gol fácil, gol besta.
aquele gol que você diz, não é possível. Volto a dizer, vocês que acompanham o Farol Tricolor aí pelo Brasil, aqui na Bahia nós chamamos de baba, o que vocês chamam de pelada. Você pega um baba aqui na praia, se você faz na defesa o que a defesa do Bahia fez contra o Botafogo no primeiro gol ou no segundo, o cara diz, não venha não, barbudo, não venha jogar mais no meu baba, não. Não pode. Tomar gol é do futebol, fazer gol é do futebol. Agora, tomar gol besta desanima o time. O segundo gol que o Bahia tomou contra o Botafogo do Rio matou o time. O time tomou 1-0 logo cedo, reagiu, respirou, ameaçou, estava no jogo. Quando tomou 2-0, saiu do jogo. Isso não pode. Não pode tomar gol besta, não pode perder para si próprio. É a minha visão, Diego. É isso aí. Então falamos já sobre todos os assuntos que tínhamos para tratar. Então vamos encerrando por aqui, agradecendo novamente os muitos inscritos, as muitas curtidas, muitas visualizações, muitos comentários, os compartilhamentos e pedindo que continuem a se inscrever, a comentar, a curtir, a compartilhar à vontade, para a gente continuar crescendo junto e com o apoio sempre de vocês, da torcida tricolor e também de outros torcedores que andam por aqui e são bem-vindos, se comportando direitinho nos comentários, não tem problema nenhum. E a gente sempre vai receber bem os amigos para tocar aí o nosso Farol Tricolor com o máximo de informações e de análises possíveis para vocês. Não é isso aí? É isso aí. Respeitosamente, há sempre espaço para a comunicação esportiva, para a convivência esportiva, é a própria situação. Para os amigos e para as amigas. Poucas amigas participando até agora. Participe também, amigas. Vamos torcer. Nesse domingo, precisamos vencer. Desculpa, não faz 3 pontos. Não faz 1 ponto e a diferença mudou muito no futebol. Antes, o empate era 1 ponto. O triunfo, 2 pontos. Agora mudou, algum tempo mudou. O empate é 1 ponto e o triunfo, 3 pontos. Acorda, Paiva. É isso. Muito obrigado aí pela audiência. A gente volta no próximo vídeo. Bora, Bahia! Bora, Bahia!